Alguns acontecimentos recentes demonstram que muita gente, diante da incapacidade de resolver problemas ou do simples desejo de manter as coisas como estão, prefere que a verdade não apareça. E esse comportamento reflete um retrocesso social em que alguns grupos entendem que podem impor sua visão de mundo sem diálogo. O primeiro foi o endurecimento da censura do governo russo. Veículos de comunicação foram proibidos de trazer notícias sobre a guerra e o Facebook e o Twitter foram bloqueados na Rússia. Enquanto isso, na Ucrânia, jornalistas ingleses foram baleados por milicianos russos. Mas se engana quem acha que isso acontece apenas em terras distantes e por causa da guerra. Na quarta, uma equipe da Rede Globo foi agredida por um homem em São Paulo que os atacou gratuitamente com uma corrente. Por que isso tudo acontece? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A expressão "não mate o mensageiro" se aplica perfeitamente a tudo isso. Ela vem do provérbio latino "ne nuntium necare", que teria sido criado a partir do ato intempestivo do rei da Pérsia Dario III, que em 331 a.C. mandou executar um mensageiro que lhe havia trazido a notícia de que seu exército havia sido derrotado pelo de Alexandre o Grande. Criou-se um código de honra em que o mensageiro, mesmo enviado pelo inimigo, deveria ser preservado. E matar o portador de más notícias não faz com que elas desapareçam, mas pode fazer bem ao ego ferido do governante. Além disso, se a informação negativa for silenciada antes que se espalhe, isso pode permitir que ele continue distorcendo a realidade segundo seus interesses. Trazendo para um contexto atual, matar o mensageiro seria silenciar a qualquer custo a imprensa livre e, mais recentemente, as redes sociais. E é exatamente o que se observa hoje, inclusive nos exemplos citados. Na sexta, o parlamento russo aprovou leis que, na prática, criminalizam a cobertura da guerra na Ucrânia, com penas de 1 a 15 anos de prisão e interrupção de atividades de veículos. Não é permitido sequer usar os termos guerra ou invasão, ou, por exemplo, mencionar o total de civis mortos. Como consequência, Facebook e Twitter, que vinham restringindo os canais oficiais russos, foram banidos do país. E o mesmo deve acontecer com outras redes sociais cujos usuários mostram os horrores da guerra até mesmo de dentro da Ucrânia. A rede britânica BBC, que vinha sendo restrita na Rússia, decidiu encerrar suas operações no país para salvaguardar seus profissionais. Ela foi seguida pelas americanas CNN e Bloomberg, a espanhola EFE, a italiana RAI e a canadense CBC. O jornal russo Novaya Gazeta, de Dmitry Muratov, ganhador, do Prêmio Nobel da Paz no ano passado, e o canal alemão Deutsche Welle foram bloqueados pelo governo russo. Bom, as coberturas de guerra de todos eles continuarão normalmente fora da Rússia. Não se sabe como essa censura impactará os movimentos que combatem a guerra no quintal do presidente Vladimir Putin, ali mesmo na Rússia. Não? Mas ele já deixou claro que não vai facilitar a vida dos mensageiros. Que ninguém duvide da disposição de autocratas como Putin de impor seus desejos sobre a verdade. Aliás, é um movimento semelhante ao visto em ditadores e se transformou em uma ferramenta de governos autoritários no mundo todo. A prisão, o fechamento de veículos de comunicação e a violência moral e física, incluindo assassinato, são os mecanismos usados. Mas uma das facetas mais assustadoras é que eles não são aplicados apenas por agentes repressores do Estado. Incentivados por governantes que atacam abertamente, por exemplo, a imprensa, muitas pessoas aliadas ideologicamente a eles, a esses governantes, se investem no dever de calar as vozes dissonantes. Foi o que aconteceu na sexta agora passada com uma equipe de 5 pessoas da TV britânica Sky News, cujo carro foi alvejado por uma milícia russa lá na Ucrânia. Apesar de gritarem que eram jornalistas para que os agressores parassem de atirar, o correspondente Stuart Ramsay foi atingido na parte inferior das costas, enquanto o operador de câmera Richie Mockler levou 2 tiros em seu colete à prova de balas. Aqui no Brasil, o exemplo mais recente aconteceu na quarta passada, quando os repórteres da Rede Globo Renato Biasi e Ronaldo de Souza foram agredidos enquanto gravavam uma reportagem na região do Brás, aqui em São Paulo. Um homem que segurava um cachorro preso por uma corrente se aproximou dos dois e começou a xingá-los sem nenhum motivo aparente.
Depois atacou os jornalistas com a corrente, não? E o Souza foi atingido na mão e vai ter que fazer agora uma cirurgia por causa disso. A narrativa dominante sempre foi incrivelmente importante para qualquer grupo de poder. Não é à toa que a imprensa é uma das primeiras coisas atacadas por qualquer governo autoritário, seja qual for a sua ideologia. Ter o povo a seu lado aumenta o poder de qualquer um, mas a verdade acaba se sobrepondo em algum momento, não por mais eficiente que seja a história. Por exemplo, aqui no Brasil, quem tem mais de 40 anos talvez se lembre dos fiscais do Sarney. Quem aqui se lembra? Cidadãos comuns, né, que a pedido do então presidente procuravam estabelecimentos que estariam aumentando seus preços em uma época de congelamento de preços. Não? E aí alguns chegavam a baixar a porta das lojas, não? Assim, como se eles tivessem alguma autoridade para isso. Mas todos os malfadados planos econômicos daquele governo terminaram, infelizmente, não, de uma maneira catastrófica. De lá para cá, todos os presidentes brasileiros abusaram desse recurso, uns mais, outros menos. E de 20 anos para cá, especificamente, tenta-se criar por aqui o controle da imprensa como uma política de Estado, indo desde eufemismos como o controle social da mídia, ou com agressões explícitas partindo até do próprio presidente da República. É uma pena observar que o poder seja usado para turvar a verdade, não? Com o único objetivo de se ampliar o próprio poder, não? Mesmo às custas de diminuição da qualidade de vida, de sofrimento e até de morte de inocentes. E é ainda mais triste observar como isso eficientemente convence parcelas significativas da população, seja como uma censura marcial, como agora isso que a gente está vendo na Rússia, não? Seja aí com pregações ideológicas. Não? Quando temos uma sociedade em que cada indivíduo tenta impor as suas ideias sobre todos os demais, a gente tem o caos. Não? Por outro lado, quando um grupo usa a força para calar pensamentos diferentes e institucionalizar as suas visões de mundo, temos um regime de natureza fascista. Os dois casos não se sustentam a longo prazo e levam a sociedade à ruína. O ditador italiano Benito Mussolini, pai do fascismo, que o diga. Precisamos da verdade chegando livremente a todos para não rumarmos a esse abismo social. Não? O mensageiro deve ser salvo para que ela prevaleça. É isso aí, meus amigos. Bom, precisamos também apresentar quem somos e o que fazemos nas redes sociais, mas de uma maneira ética e verdadeira. Não? Essa é a melhor maneira, aliás, de se construir uma reputação sólida para a carreira e para os negócios de qualquer um. Você precisa de ajuda em como fazer isso de uma maneira consistente? Mande uma mensagem para mim que será um prazer ajudar você nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.